Agora sim. Glória a Deus, amados. Então, eu gostaria de que nós, gostaria de ler com os irmãos o tema da palavra hoje, da pregação hoje é Jesus acalma as tempestades, Jesus acalma as tempestades. Amados, nós vivemos uma tempestade a cada dia, Existe até aquele dito popular que nós matamos um leão por dia. E a nossa vida, ela é como um lago, É como um lago, ou como um barco num lago. Ora tá tudo calmo, ora tá tudo bem, aquela expressão, épocas de vacas gordas, Tá tudo muito bem, tudo muito bom, a gente não tem muito do que se queixar. É uma beleza, é uma delícia esses momentos. Porém, existem momentos que são mais sombrios, Momentos em que o mar está revolto, E a nossa vida vira uma tempestade, Nós temos que enfrentar muitas tempestades. Parece que o mundo vai acabar, parece que Deus se esqueceu, Parece que, sei lá, as coisas, tá tudo fora do lugar, A gente fica até mais dramático assim e faz até questionamentos do tipo, por que eu nasci? Por que eu tô passando por isso? Mas, irmãos, lembre-se sempre do tema desta mensagem, que Jesus, ele acalma as tempestades. O Senhor Jesus é um apaziguador. E o Senhor Jesus é um apaziguador de tempestade, não de simplesmente intrigas, briguinhas, não. O nosso Senhor Jesus, ele é um apaziguador de tempestade. Então, independente da tempestade que nós estivermos passando, nós temos sempre que nos lembrar disso. Nós temos que sempre recorrer ao Senhor Jesus. Amém, amados? Então, eu gostaria de começar lendo a passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Amados, aqui o Senhor Jesus está nos alertando já que tudo isso que nós estamos passando e todas as aflições que nós ainda iremos passar, além daquelas que nós já passamos, o Senhor já está nos alertando de que isso aconteceria, de que isso seria algo que está dentro do script da nossa vida. No mundo nós temos aflições, nós passamos por aflições, mas nós temos que ter o bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. E é interessante que aqui Jesus fala, tem de bom ânimo, ou seja, o nosso bom ânimo tem que partir da gente. Não depende de ninguém, não depende de nada. O nosso bom ânimo depende de nós mesmos. Ou seja, eu entendo que esse bom ânimo é a nossa fé. Nós temos que ter fé em Jesus, de que Ele está conosco, de que Ele está no controle de tudo, de que Ele está no controle das nossas vidas. Quando nós nos convertemos a Jesus e nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, é na dificuldade que nós temos a oportunidade de pôr à prova justamente essa nossa fé, essa nossa decisão de que o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. Nós não somos senhores das nossas vidas, o Senhor Jesus é quem é. Quando nós nos batizamos nas águas, nós declaramos, através daquele ato, que nós morremos para esse mundo. Nós morremos, inclusive, para nós mesmos, mas nós ressuscitamos para Jesus. Nós vivemos para Jesus. E Ele é o dono das nossas vidas. Então, amados, o Senhor Jesus é quem acalma as nossas tempestades. É quem acalma as tempestades das nossas vidas. Nós precisamos aprender
a confiar em Jesus, independente das circunstâncias. Porque quando está tudo bem, quando está tudo calmo, quando está sol, olha que sol bonito que está aqui. Quando está sol, de fato, a vida é mais gostosa, né? O mar fica calmo, o nosso barco vai que vai. Porém, quando as coisas estão mais difíceis, quando o tempo está mais fechado, tudo fica difícil, irmão. Tudo fica difícil. Mas nós temos Jesus no nosso barco. Nós temos Jesus em quem nós temos que nos agarrar. Amém? Em quem nós temos que confiar. Então, dentro deste mesmo contexto, pouquinho antes de Jesus dizer essas palavras, que todo mundo já conhece, todo mundo sabe esse texto, porém muitas vezes a gente se esquece. Mas lá em João, no capítulo 14, no verso 1, tá aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Irmão, aqui o Senhor Jesus está nos dando mais um recurso, mais um segredo, que é simplesmente nós confiarmos nele, né? Que o nosso coração não esteja inquieto, que o nosso coração não esteja inseguro, mas que nós simplesmente confiemos em Jesus, que nós confiemos em Deus, que nós nos lembremos quem é o Deus que a gente crê. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de ler uma passagem que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4. Vamos lá, em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Jesus acalma uma tempestade, está aqui no título da minha Bíblia. Então está assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória! Então, irmãos, aqui nós temos uma passagem bastante interessante, né? Parece um filme de ficção, né? E é bastante conhecida também, né? Essa passagem. Estava Jesus e os seus discípulos, né? No mar da Galileia. E eles estavam querendo passar para outra margem do rio. E acontece que eles se encontraram, tiveram o desprazer de se encontrar com uma tempestade, né? E diz aqui a passagem que foi uma tempestade séria. Inclusive, os discípulos de Jesus, se não todos, mas a maioria, eram pescadores. Então, isso nos leva a crer que eram homens acostumados a lidar com o mar revolto, né? com tempestade. Eles eram usando a expressão, né? Macacos velhos, no que diz respeito a mar, a barco. Mas diz a passagem que, apesar disso, eles tremeram na base, né? Eles ficaram com medo, eles acharam que fossem morrer, talvez. Tanto é que quando eles foram acordar Jesus, que estava dormindo, literalmente dormindo, eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, ali eles já estavam entregando os pontos, né?
E quantas vezes, irmãos, quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós beiramos a loucura de muitas vezes entregarmos os pontos, né? De nós acharmos que o Senhor Jesus simplesmente não está se importando conosco, né? Eles falaram: Senhor, não te importas que pereçamos? Quantas vezes a gente tem a tentação de orar dessa forma para Deus? Senhor, olha o que eu estou passando, não te importa que eu pereça? O Senhor não me ama? O Senhor não se importa comigo? Misericórdia, irmãos. Aí o Senhor Jesus nos pergunta: onde está a nossa fé? Por que nós somos assim tão tímidos? O que aconteceu com tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida cristã? Tudo aquilo que nós lemos na palavra, tudo aquilo que nós ouvimos diversos pregadores pregarem. O que aconteceu com tudo isso? Nós simplesmente nos esquecemos? Não, amados, não podemos nos permitir esse tipo de atitude. Nós temos que crer em Deus, nós não podemos ser tímidos no que diz respeito à nossa fé em Jesus. Amém? E aqui Jesus, né, através desse texto, nós podemos aprender, podemos observar duas características de Jesus. A primeira característica é a humanidade de Jesus. Aqui, todo o lado humano de Jesus é exposto. Por quê? Porque Jesus dormiu. Jesus foi tomado pelo cansaço. Antes deles fazerem esta viagem, né, dessa história, Jesus ele tinha pregado para as multidões, ele havia feito o trabalho ministerial dele, que era, né, Jesus sempre disse que era cuidar das coisas do Pai, né, cuidar da causa do Evangelho. E após um dia longo de trabalho, né, de servidão, Jesus ele vivia servindo. Jesus foi tomado pelo cansaço. E capotou. Dormiu. Mas o cansaço de Jesus foi tão grande, que uma tempestade de água invadindo o mar. Eu imagino que devia estar uma gritaria para lá, uma gritaria para cá, e joga coisa no mar e se segura, sei lá. E Jesus estava dormindo. O que nós podemos aprender com isso, amados? Primeiro, que o Senhor Jesus é a nossa maior referência, né? E muitas vezes, quando nós nos ousamos a nos compararmos com o Senhor Jesus, muitos podem dizer: ah, mas ele era Jesus. Ah, não, mas Jesus era Jesus. Não, mas Jesus isso, mas Jesus aquilo. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele é mostrado como uma pessoa humana, como uma pessoa normal. Isso nos ensina que para nós obedecermos a Deus, para nós seguirmos a Jesus, para nós sermos cristãos verdadeiros, cristãos sinceros, nós não precisamos ser super-humanos. Nós não precisamos ser super-homens. Não, amados. O apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Não é impossível, amados, nós sermos adoradores verdadeiros, daqueles que o Senhor Deus busca, que o Senhor Deus procura. Não, amados, quando nós ouvimos alguma voz dizer para nós: cara, é impossível ser crente, é impossível você levar a palavra de Deus tão a sério, é impossível você ser um radical, mas um radical no bom sentido da palavra, é impossível você seguir os ensinamentos de Jesus à risca. Irmão, isso é uma mentira do diabo. O Senhor Jesus era humano. Ele também se cansava, ele também sentia fome. E mesmo assim, irmãos, ele foi Jesus. Amém?
Ele foi assim um verdadeiro seguidor daquilo que Deus determinava. Nós já falamos aqui uma vez sobre o exemplo que ele nos deu no que diz respeito a se submeter à vontade de Deus. E Jesus era humano, amado. Jesus, ele era humano, a ponto de capotar no meio de uma tempestade devido ao seu cansaço físico. Amém? E uma segunda característica que nós podemos conhecer de Jesus, essa todos já conhecem. É justamente o oposto do que eu falei, é a divindade de Jesus. Jesus era o próprio Deus na terra, né? A palavra de Deus diz lá em João 10, deixa eu abrir aqui rapidinho, tá fácil. Se fosse Ageu, Sofonias, era mais difícil, mas como é João, tá mais fácil aqui, ó. Em João 10, no versículo 30, tá aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Amado, se você tem Jesus no seu coração, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem Deus na tua vida, meu querido e minha querida. Louvado seja Deus por isso, né? Por que eu digo que Jesus ele prova para nós da sua divindade, né? Ele prova para nós que ele era o verbo na terra, né? Porque a palavra de Deus diz, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui Jesus se mostra ser o verbo encarnado, né? O próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O evangelho é sensacional, irmão. Evangelho é sensacional. Meu irmão e minha irmã. E por que eu digo que Jesus aqui se mostra divino, mostra Deus na vida dele? Porque ele simplesmente fez algo que qualquer um pode fazer. Ele acalmou a tempestade, amados. Ele simplesmente, pelo poder da palavra, ele disse: acalma-te, aquieta-te, sossega, fica de boa. E o mar se acalmou. Irmãos, Deus ele tem esse poder de acalmar as tempestades da nossa vida. Mas, irmãos, se Deus simplesmente acalmar todas as tempestades da nossa vida, nós vamos perder uma oportunidade muito grande e muito boa de nós exercermos a nossa fé. É através das lutas, irmãos, é através das tempestades da vida que nós exercemos a nossa fé, que nós colocamos em prática o amor que nós sentimos por Deus, porque o amor de Deus pela nossa vida já foi provado na cruz. E Deus ele nos dá a oportunidade de nós sermos cristãos verdadeiros no meio da dificuldade. É na dificuldade que nós quebrantamos o nosso coração. É na dificuldade que nós ajoelhamos e colocamos a nossa cara no pó, a nossa cara no chão. E conquistamos assim o coração de Deus. E é assim, irmãos, que Ele nos abençoa. É assim, irmãos, que Ele nos presenteia com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bênção. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para semi-terminar, só vou ler mais 2 textos. Então, esse aqui é Mateus 28, 18, do semifim. Depois a gente vai para o fim. Em Mateus 28, cadê você? Mateus 28, no versículo 18, olha só. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amado, lembre-se disso. O Senhor Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, o meu Senhor, o meu Salvador, a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, amado, quando você for orar a Deus, lembre-se disso e reconheça isso.
e creia nisso. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Mas foi dada a Ele por quem? Foi dada a Ele por Ele mesmo, porque Ele é Deus. A palavra de Deus diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, não haja como os discípulos agiram naquela tempestade. Senhor, nós vamos perecer, o que está acontecendo? Como assim? Não, irmão, não seja tímido, não seja uma pessoa de uma fé pequena, de uma fé falsa, insuficiente. Não, irmão, tenha fé, creia que o Senhor Jesus está no controle de tudo e você não vai perecer. Independente da tempestade que você esteja passando, você não vai perecer e eu também não vou perecer. Nós não pereceremos, porque o Senhor Jesus está no nosso barco, porque Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque Ele disse, eu venci o mundo, e devido a isso nós somos mais do que vencedores. Creia nisso, irmão. Amém? E eu gostaria de fechar essa palavra com um salmo muito pouco conhecido, que é o Salmo 23. Mas eu não vou ler inteiro não, tá, irmão? Vou ler só um pedacinho. O Salmo 23, no versículo 4. Que nós possamos, no momento da dificuldade, lembrar deste versículo, assim como o rei Davi fez, quando ele escreveu esse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. Porque o Senhor Jesus é quem está no barco. Aleluia. Então, que venham as tempestades, que venham os ventos fortes, que venham as rajadas de trovão, de relâmpago. O Senhor Jesus está no meu barco. O Senhor Jesus está no controle de tudo. É Ele quem me sustenta. É Ele quem me mantém em pé. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Espero que essa palavra tenha sido bênção para os irmãos, como foi bênção para mim, porque os irmãos sabem, né? A palavra ela corta aí e corta aqui também. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, o que dizer a Ti, meu Deus, se não obrigado? Se não te agradecer, meu Deus, por tamanho amor, por tamanha compaixão para com as nossas vidas. Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por este domingo de sol. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, por absolutamente tudo, Senhor. Tudo. Inclusive as lutas, inclusive as dificuldades, porque é nelas, meu Deus, que a nossa fé fica mais forte. Porque é nas dificuldades, Senhor, que nós podemos nos apresentar a Ti, meu Deus, como pessoas de fé, como verdadeiros adoradores, meu Deus. Porque, Senhor, adorar a Ti quando está tudo bem é como descer uma escada, Senhor, é muito fácil. Mas adorar a Ti, louvar a Ti, engrandecer a Ti, reconhecer, meu Deus, a Tua realeza, reconhecer, meu Deus, a Tua divindade na dificuldade, é muito mais difícil. E nós sabemos, meu Deus, que é nesses momentos que o Senhor se agrada de nós. Então nós te louvamos e te bendizemos, meu Deus, por tudo, inclusive pelas oportunidades que nós temos, meu Deus, de poder te agradar. Porque nós sabemos que em todo o tempo o Senhor está nos agradando. Todas as manhãs, meu Deus, com o ar que enche os nossos pulmões, já é um presente de Ti para as nossas vidas. E por isso nós te louvamos e nós reconhecemos, meu Deus, a Tua soberania. Nós reconhecemos, meu Deus, a nossa pequenez diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo. Nós entregamos a Ti, meu Deus, este culto e nós colocamos, meu Deus, este domingo nas Tuas mãos. Que nós venhamos ser bênção e que
a tua luz brilhe em nós, meu Deus, para que o mundo, meu Deus, reconheça a sua grandeza. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, amados.